Agradecemos pelo carinho, pela companhia, pelos ensinamentos, não só os ensinamentos deixados há 2000 anos atrás, mas também os ensinamentos que Ele nos traz a cada novo instante na nossa caminhada. Precisamos prestar atenção para compreender a mensagem dEle e, acima de tudo, viver a sua mensagem. Queremos ser felizes na terra também. E para sermos felizes, precisamos viver Jesus em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, boa noite a todos que estão aqui, aos nossos amigos do Facebook, e vamos falar sobre as curas de Jesus. Mas vamos tentar entender a mensagem de Jesus em cada episódio de cura, porque em todos os momentos Jesus nos trouxe ensinamentos. Em todos os episódios, Ele fazia questão de que aprendêssemos lições novas. Jesus não perdeu um único minuto na sua caminhada. E aí precisamos entender as curas, porque assim como as parábolas, as curas também trazem mensagens embutidas. E vamos ver que há 2000 anos atrás, quando Jesus praticava as curas, aqui enquanto encarnado no planeta Terra, tocava todo mundo. As curas de Jesus tocavam o coração de todos, até mesmo dos mais céticos, aqueles que nada acreditavam. Mas a cura que Jesus praticava, aquilo tocava o coração deles. Era o poder do bem atuando entre todos eles. E naquela época, a dor, a doença, como hoje também, a dor incomoda, a dor machuca, a dor maltrata. E o homem, obviamente, ao longo de toda a sua caminhada na terra, sempre procurou a cura daquilo que o incomoda, a dor, a doença. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, dentro da sua estratégia, Ele partia daquilo que os homens viam. Eram as dores do corpo, a doença, a dor, enfim, tudo isso. Jesus partia daquilo que eles sentiam, que os incomodava, para poder chegar naquilo que eles nem sequer imaginavam: as dores da alma. Era preciso curar a alma, como é preciso nos dias de hoje curarmos a nossa alma. Todos nós somos doentes da alma, em diferentes graus, mas somos doentes. Temos tantas necessidades, precisamos mudar as coisas. Então Jesus, há 2000 anos, indo para aquilo que eles sentiam, que era a dor do corpo, Ele ia chegando naquilo que eles sequer imaginavam, que eram as dores da alma. Fazer com que os homens naquela época já começassem a pensar nas questões morais, nas dificuldades morais, nas paixões, na violência, no orgulho. E, portanto, as curas, nós veremos mais adiante, elas trazem mensagens que talvez a gente nunca tenha pensado no decorrer da nossa vida. Vamos ver que quando Jesus falava na cura da alma, Ele vem há 2000 anos e nos fala de bem-aventuranças. O sermão das bem-aventuranças, sermão do monte, né? E Ele vinha nos mostrar que há o remédio para a cura da alma. E curando a alma, automaticamente também temos a oportunidade de curar também, em algumas situações, o corpo. Porque o corpo se agrava, o corpo adoece, também em razão e principalmente em razão de uma alma desequilibrada, de uma alma doente. Já viram alguém que seja extremamente nervoso, não ter algum problema como, por exemplo, um problema estomacal? Normalmente tem. Por quê? Porque é aquela alma machucada que faz com que o corpo não funcione adequadamente e que acabe, obviamente, adoecendo. Quem carrega ódio constantemente, sua alma, seu corpo, também carrega essa dificuldade, esse azedume.
Quando nós falamos, por exemplo, das questões com ódio, brigando, criando embaraços, nós falamos, por exemplo, de mágoas. As mágoas que carregam, trazem em si a possibilidade de tanta doença. A mágoa, ainda falávamos ontem numa live em outra casa, a mágoa é a má água. A má água. Se pensarmos que nós somos 70% água e que o nosso pensamento interfere sobre a água a ponto de torná-la mais saudável, mais pura ou torná-la mais viciosa, quando o nosso pensamento está carregado de ódio, de ressentimento, como é que ficam esses 70% de água? Má água, mágoa. E vamos pensar disso tudo. Então, Jesus vinha para nos ensinar a cuidar da alma e automaticamente repercutiria no corpo físico. Vamos ler um trecho que trouxemos de Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que ele disse assim, Jesus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, né? Vem até mim, porque eu sou o descanso, o refrigério para a tua alma. E ele diz, porque comigo o jugo é suave e o fardo é leve. Portanto, o remédio que Jesus nos deixava há 2000 anos não era remédio amargo. E normalmente, para as grandes dores, nós tomamos remédio amargo, porque é aquele remédio amargo que dá aquela chacoalhada e de repente eu começo a me sentir melhor. Com Jesus, não. O efeito do remédio dele é o melhor possível, mas não é um remédio amargo. Não, pelo contrário. Quando ele fala de jugo suave e fardo leve, ele estava falando no fiel cumprimento das leis do Pai. E quando nós cumprimos as leis ditadas por Deus, que vigoram em todo o universo, nós estamos em paz. E qual a dificuldade de cumprir as leis de Deus? Nenhuma, nenhuma. E quando cumprimos, nós nos sentimos tão bem, uma paz no nosso coração, e saímos daquelas dores do passado, daquele ressentimento, daquela amargura, aquela tristeza. Por quê? Porque estamos em paz, porque alcançamos o reino dos céus. O reino dos céus é aquela paz interior, né? Aquela consciência tranquila, aquela pessoa equilibrada, ela está no reino dos céus. Mas Jesus, ainda outro tópico, em Mateus também, capítulo 6, versículo 33, ele disse: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, quem consegue colocar dentro de si o reino dos céus, o reino de Deus, que é essa paz, essa serenidade, estar de bem com a vida, as coisas melhoram. A saúde, né? A cura daquilo que está me incomodando, eu posso alcançar em razão desse equilíbrio que eu tenho. Os judeus, há 2000 anos, traziam entendimentos sedimentados ao longo de muitos e muitos séculos. E Jesus afrontou, combateu. Jesus era duro, ele não era violento, mas era enérgico. Isso ele era mesmo, né? Então ele combatia o orgulho, como combate, né? O egoísmo, afrontava os poderosos, tanto que normalmente Jesus, é impressionante, ele fazia questão, não em todas, mas em muitas, curar exatamente no dia de sábado, que era o dia que não podia fazer, né? Para os judeus não podia, mas Jesus vinha para mostrar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então era como Jesus, quando ele curava no sábado, até usei essa expressão uma vez, é uma brincadeira, né?
Parece que Jesus, ele gostava de atravessar a rua para escorregar na casca de banana da outra calçada. Ele ia lá e fazia de propósito, ou seja, chamava atenção. Por que não fazer no sábado? Se você tem uma dor, por que não no sábado curar um irmão? Se você tem algo de bom a fazer a alguém, por que não no sábado? E quando falo de sábado, eu me recordo, aqui acho que muita gente conhece, a minha filha Priscila e a minha neta Aline, né? Quando os dois, Aline e Tiago, eram pequenininhos, a Priscila, à noite, fazia uma leitura para eles dois, falava do Evangelho para criança, e depois da leitura, eles faziam uma encenação, os três, a Priscila, a Aline e o Tiago. Eram pequenos, deviam ter uns 3 anos. E ali naquela noite, ela leu a respeito de uma cura acontecida no sábado. E depois, a encenação, a Aline falou: eu sou Jesus. Tudo bem. E a Priscila falou: então eu sou doente. E aí ela chega na Aline, que seria Jesus, e diz: Jesus, me cura, eu estou doente. Não posso. Mas eu estou doente, Jesus. Não posso. Hoje é sábado. Volta na segunda-feira. Era a visão dela. Não posso curar no sábado, volta na segunda, né? Então, Jesus vinha para afrontar isso. Por que não curar no sábado? Por que não servir ao próximo no sábado? Que é o mais importante. E tanto que Jesus, de certa forma, batia de frente com os poderosos, que a crítica deles era constante. Não era crítica exatamente pela cura que Jesus fazia. Eles criticavam porque a cura acontecia no sábado. Não levavam nem em conta a cura acontecida. O que os incomodava era ter acontecido no sábado, né? Que coisa! E Jesus vinha orientando para que acontecesse a modificação das pessoas. Vem e deixa a mensagem do: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas antes de seguirmos, eu vou fazer uma pergunta e cada um depois responde para si mesmo e a gente vai explicar. Sem aquela fé tradicional que todo mundo conhece, né? As pessoas, as religiões de um modo geral, a pessoa que tem esse tipo de fé, com todo respeito, né? Sem essa fé que eles têm, eles podem ser curados, como seriam curados por Jesus há 2000 anos. E um ateu seria curado por Jesus? Depois a gente vê. Bom, o Espiritismo vem e nos fala a respeito da cura. A cura é um acontecimento normal, tranquilo. As pessoas vêm ao longo dos séculos sem compreender o que são as curas, porque o homem não se aprofundou e taxou tudo isso como sobrenatural. A visão popular é que as curas que acontecem são milagres. Milagres. Não sabe explicar. Mas milagre é a lei divina sendo revogada. E será que Deus está aí para ficar brincando de pôr a lei, revogar a lei e volta a lei? Não, de forma nenhuma. Mas essa visão ainda permanece na maioria dos cristãos. É milagre. A cura é um milagre na visão deles. Mas a doutrina vem nos falar de um elemento fantástico, maravilhoso, um elemento espiritual no nosso meio, que é uma força fantástica. A espiritualidade atuando no nosso meio. E como atua, como está presente. A espiritualidade está constantemente ao nosso lado. E começamos a entender através da doutrina que esses, entre aspas, fenômenos são rigorosamente naturais, porque estão submetidos às leis do universo, né? Então, para o Espiritismo, mesmo acontecendo curas aqui no interior, não há milagres, não é milagre.
A própria doutrina não faz milagre algum. A doutrina simplesmente revela as leis de Deus e como elas funcionam. E aí nós vamos entender o porquê de certos acontecimentos que até tempos atrás eram ignorados pela humanidade. Cura, por exemplo, manipulação fluídica, nos trazendo conforto, limpando o nosso campo fluídico. Então a cura é uma explicação normal, tranquila. Explica a doutrina também a existência de espíritos e a sua intervenção no mundo físico, no nosso mundo aqui. A doutrina vem e nos fala de pluralidade de existências. E aí nós vamos ver, quando começarmos a narrar algumas curas, que fica extremamente evidente a pluralidade de existências. Encarnações, desencarnação, encarnação, desencarnação, encarnação. Vem falar da cumplicidade entre essas existências. Aquilo que fiz no passado está intimamente ligado com aquilo que me acontece também no dia de hoje. É a questão do plantio e a questão da colheita. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Vem falar que em uma vida cometi coisas boas e coisas ruins, e que nesta aqui eu apenas colho ou recolho aquilo que eu fiz. Mas, caminhando para chegarmos até as curas, vamos explicar, por exemplo, há 2000 anos existiam diferenças entre os beneficiados, vamos dizer assim, ou os curados por Jesus. Havia diferença entre eles, Entre nós todos existem tantas diferenças, Jesus era judeu. Jesus não era cristão. Não, Jesus nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu. No meio do povo judeu, a fé para eles é uma coisa chamada emuná. Emuná. Não é aquela fé contemplativa, aquela fé que simplesmente se ajoelha e espera que Deus resolva o resto. Não, de forma nenhuma. Emuná significa exercício ou a prática do bem. E aí uma questão que eu levanto antes de falarmos. Não consta em nenhum evangelho que Jesus tenha curado um ladrão. Alguém viu Jesus ter curado um ladrão? Ou Jesus ter curado um assassino? Não aparece. Não tem citação nenhuma, Agora, será que Jesus não os amava? Amava, óbvio que amava. O amor de Jesus era igual para todos. Mas por que não tem nenhuma citação de um criminoso, um ladrão, um assassino ter sido curado? Simplesmente pela questão da rejeição. De quem? Do próprio doente. Vamos chegar lá quando falarmos a respeito das curas. Normalmente, aqueles que eram curados é aqueles que já se encaminhavam para o bem. Alguns um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas caminhavam para o bem, seguiam na direção do bem. Nós vamos ver, por exemplo, um pouquinho mais adiante, a questão da cura da mulher hemorrágica, Quando Jesus diz a ela: a tua fé te curou. Nós vamos esmiuçar um pouquinho depois, Mas ele dizia, a tua fé. Em momento algum, Jesus trouxe para ele o motivo da cura. Olha só que coisa. Eu te curei. Nunca. A tua fé te curou. Obviamente que Jesus, com todo amor e com toda a capacidade dele, fazia coisas maravilhosas, desde que a tua fé permitisse. Porque se a tua fé não permitisse, ele não poderia fazer nada. Jesus não pode entrar na minha vida se eu não permitir que ele entre. Mas ele pode tudo. Comigo não. Ele só vai estar no meu coração se eu permitir. Porque se eu não permitir, quiser continuar nos desvãos, nos descaminhos, eu vou continuar. E ele vai fazer o quê? Aguardando, simplesmente aguardando. Vamos ver outra cura.
a cura do centurião ou do servo do centurião romano na cidade de Cafarnaum. Aí era a fé de alguém auxiliando na cura de um outro. Olha que coisa bonita. Mas o outro, com certeza, também tinha o seu merecimento, que era o servo dele. Outra cura, vamos comentar também. Paralítico de Cafarnaum, que vai nos mostrar uma coisa interessante. Ali, muito possivelmente, era uma expiação ou uma prova que já tinha sido resolvida pelo doente. Estamos entrando na doutrina espírita. Já tinha sido resolvido por aquela pessoa. E aí ele estaria habilitado a receber uma cura, em razão dessa caminhada boa, ou melhor, que ele estava fazendo na presente caminhada. Outra cura, essa é linda, vai nos trazer uma visão tão diferente. A cura dos 10 leprosos. Fantástica essa cura. Nós vamos ver que 9 tiveram a cura da lepra. E um teve a cura da lepra, mas mais do que isso, ele teve a cura da alma, que é o mais importante. Chegaremos lá também. Outro, um cego de nascença, curado por Jesus, que vem nos dar a certeza da reencarnação. Outra, o paralítico de Betesda, tanque de Betesda, que vem também nos mostrar que era uma expiação ou uma prova que já tinha terminado. E ele, o paralítico, era uma pessoa acomodada, tranquilona, se acostumou com a doença. A doença fazia parte do dia a dia dela, tanto que ela ficou 38 anos carregando aquela doença. E depois, quando é socorrida por Jesus, ele ainda vem se lamentando. Mas a caminhada dele tinha sido melhor que a anterior. Uma que é linda também, vamos abordar, a cura do cego de Betsaida. Betsaida fica junto ao mar da Galileia. E nós vamos ver que nessas situações, a expiação que nós entendemos dentro da doutrina, quando estamos aqui expiando equívocos cometidos, e se essa caminhada atual está boa, nós estamos resgatando, nós estamos fazendo o melhor, estamos nos habilitando à cura, a cura. Afinal de contas, podemos entender que terminada a infecção, a febre vai embora. Para nós, muitos, caminhando aqui na terra, expurgando os equívocos de outrora, e de repente eu estou tão bem, tive uma caminhada tão saudável do ponto de vista espiritual, que é como se a infecção deixasse. Estou habilitado a sair do hospital. Então vamos começar a contar esses episódios e vamos tentar esmiuçar as situações de cada um deles. Vamos começar, por exemplo, com a cura da mulher hemorrágica. Vamos ver se a gente já pensou a respeito disso. Aquela mulher, ela vivia há 12 anos com uma hemorragia que não havia meio de ser curada. Ela havia ido aos médicos, gastado tudo que tinha e nada de curar. E de repente ela ouve falar de Jesus. Eu vou encontrar esse Jesus. Esse episódio acontece em Cafarnaum, na Galileia. E ali, quando Jesus passava, as pessoas fechavam em volta do mestre, não permitiam muita folga, porque todos queriam tocar Jesus, todos queriam conversar com Jesus. E aquela mulher, coração tocado, eu vou ser curada por Jesus. E ela tinha, obviamente, um comportamento que era de respeito. Alguém que durante 12 anos teria buscado a cura, não teria se revoltado, não teria desanimado, e aí ia ao encontro de Jesus para receber essa cura. Jesus passava por um caminho ali perto de Cafarnaum. E a mulher queria de qualquer forma tocar em Jesus, mas não tinha como. A barreira humana dos dois lados não permitiam. O que ela faz?
ela se deita no chão. E entre as pernas das pessoas que estavam à beira do caminho, quando Jesus passa, ela toca a borda da túnica de Jesus, a franja. O judeu trazia, naquela época, na franja da sua túnica, aquela franja simbolizava os 10 mandamentos. Cada franjinha simbolizava um mandamento. E a mulher, quando Jesus passa, ela toca na túnica, na franja. Jesus para. Parando, ele pergunta aos seus discípulos: quem foi que me tocou? Mas, mestre, como o mundo te toca aqui? Ninguém deixa você passar tranquilo. Alguém me tocou. Mestre, não tem como, todo mundo, alguém me tocou. Porque de mim saíram virtudes. Virtudes eram fluidos curadores. E aquela mulher, se sentindo imediatamente bem, já estava tranquila, sentia que o fluxo havia cessado, ela vai e se apresenta a Jesus. Mestre, fui eu. Que bom, filha, que bom. Pode ir, você está curada. A tua fé te curou. O que nós percebemos nesse episódio? Jesus nem sequer sabia da existência daquela mulher, sequer sabia da doença que ela carregava. Ele não estava atento à situação daquela mulher. A cura foi iniciativa dela. E tocou, e ela recebeu de Jesus os fluidos, porque Jesus vivia com os fluidos disponíveis a todos, né? Tanto que Jesus não sabia, não percebeu na hora. Isso nós entendemos, portanto, que a responsabilidade da nossa cura está em nós. E como acontece tão ao contrário, eu estou doente, eu vou para tal igreja, eu vou para tal templo, eu vou para tal centro espírita, porque alguém haverá de me curar. Não, ninguém vai te curar. Você vai se curar, ou você não vai se curar. Depende da forma como você encara a tua vida, depende da forma como você acredita nas coisas, depende da forma como você luta para conquistar essa cura. Então, coisas maravilhosas. Então, às vezes, é só aquele que busca que recebe a cura, porque foi iniciativa dele. E às vezes aquele intercâmbio entre o que necessita e aquele que doa. Vamos ver outro episódio, a questão do centurião romano. Jesus, por 2 anos e 3 meses, ele morou na cidade de Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. E ali, em Cafarnaum, havia uma guarnição romana, guarnição que era liderada por um centurião, 100 soldados. E esse centurião, apesar de ser romano, portanto, não acreditava no Deus que acreditamos, não acreditando no Deus que acreditamos, aqueles que hoje não acreditam, também não acreditam em Jesus, né? Mas aquele centurião era especial. Ele acreditava naquilo que Jesus falava. Ele ouvia, ele respeitava os judeus na sua crença. Tanto que aquele centurião, sendo pagão, quando ele vem pedir, faz a intercessão pelo seu servo, não foi nem por ele, foi pelo servo, os anciãos judeus chegam até Jesus e dizem: Jesus, esse homem é muito bom, ele nos ajuda. A nossa sinagoga em Cafarnaum, que ainda tem as ruínas ali, essa sinagoga, quem construiu para nós foi esse centurião. Olha a grandeza desse homem, o respeito que ele tinha. E era dominador, mas ele respeitava. E de repente esse homem, em razão de uma doença de um servo seu, vem até Jesus. Naquela sua posição autoritária de um militar, ele, entre aspas, se rebaixa. Vai até Jesus e diz: olha, Jesus, eu tenho os homens que me servem. Se eu digo a um, vem para cá, ele vem. Se digo a outro, vá para lá, ele vai. Mas Jesus, eu venho aqui pedir pelo meu servo. Um servo, não era um filho, não era um pai.
Era um servo. Quantos servos ele devia ter? Muitos. Mas ele respeitava o servo. Tanto que ele veio pedir a intercessão de Jesus para curar aquele homem, aquele servo seu. E Jesus diz: não, eu vou lá, espera um pouquinho, vou na tua casa. E ele, respeitando a condição de judeu de Jesus, porque o judeu não poderia entrar na casa de um pagão, portanto o centurião era pagão, o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, porque ele, na visão dos judeus, ficaria impuro, Jesus ficaria impuro, vê se pode, né? Por ter entrado na casa de um pagão. Eu não sou digno que você entre, basta que você diga uma palavra e eu sei que ele estará curado. E aí Jesus diz: pode ir, ele já está curado. E depois, para os discípulos, Jesus diz: olha, em toda Israel, portanto, em todo o povo judeu, nunca vi uma fé como essa que habita o coração desse centurião. Gesto maravilhoso. Vamos ver, isso também nos traz um ensinamento. Respeitemos a fé do outro. Às vezes, mas o outro tem tal fé, respeita. É para respeitar, sim. Fé não se mexe na fé dos outros, porque podemos inclusive cometer um ato descaridoso. Por quê? Porque se mexemos na fé do outro, na expectativa de que ele abrace a nossa fé, que direito eu tenho de querer isso? E de repente ele deixa de ter a fé que tinha e não consegue alcançar a fé que eu tenho, e se perde. Então, fé se respeita, a fé de cada um. É necessário que a gente respeite isso. Vamos para, essa é linda, muito linda, os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Acredito que todo mundo já tenha lido essa cura, né? A respeito dessa cura. Vamos ver quantos ensinamentos estão embutidos ali dentro. Há 2000 anos, quem contraía a lepra, ali em Israel, era retirado do meio, do convívio da sociedade. Era descartado. Era retirado daquilo que eles chamavam de livro da vida. Então, era como se ele tivesse morrido. Ele não podia mais entrar na cidade. Ficava num canto. Arranjavam lá um vale, um local, e eles, os doentes, se aglomeravam ali. Não podiam entrar na cidade. Dizem que, inclusive, quando um leproso entrava na cidade por uma necessidade, ele carregava nas mãos um sininho. E ele vinha chacoalhando o sininho para que as pessoas se afastassem. A regra era ficar afastado 10 metros de qualquer pessoa com lepra. E aí Jesus estava vindo da Galileia, chegou na Samaria e um grupo de leprosos na estrada, portanto não na cidade, eles não podiam entrar na cidade. Ele é abordado pelos 10 leprosos e eles pedem a Jesus: mestre, cura-nos. E Jesus diz: voltem para a cidade e se apresentem ao sacerdote. Jesus não perguntou se tinham fé ou se não tinham. Voltem. E eles voltaram. Só poderiam entrar na cidade se estivessem limpos. E eles vão caminhando, os 10, e no meio do caminho eles percebem que estão limpos, que a lepra deixou de existir. Ah, que alegria! Eles foram até o sacerdote porque era a única forma de se mostrarem limpos e de ter o nome reinserido no livro da vida. Esse era o objetivo. Só que antes de chegar lá no local, na sinagoga, os 10, percebendo a limpeza, a pureza, um volta. Os outros 9 seguem, vão adiante. E diz a narrativa evangélica que esse que retorna, ele retorna sobre os seus próprios passos. O que significa isso? E vai até Jesus para agradecer. E os 9 foram até o sacerdote.
Esse que retorna, retorna sobre os seus próprios passos. Ele retorna avaliando os passos que ele tinha tomado ao longo da sua vida. Reflexão sobre a vida. E aí ele retorna sobre os seus passos e ele conquista uma cura que não ficou restrita à cura da lepra. A alma se equilibrou. Por quê? Porque ele foi avaliando o que ele fez. Se cada um de nós conseguisse voltar sobre os seus próprios passos ao longo dessa vida, quantas reflexões faríamos? Quantos ajustes faríamos? Quantos perdões pediríamos? Ele fez isso, retornou nessa avaliação, retornou sobre seus próprios passos. E ali junto com Jesus, Jesus diz: e os outros 9? E um detalhe, esse que voltou era o samaritano, aquele que era desprezado. E os outros 9? Jesus pergunta. O samaritano não sabia responder. E eles foram até o sacerdote se apresentar. A primeira impressão que temos é que esses 9 eram ingratos. Não é essa a impressão que nos dá? Um voltou, os 9 não. Será que era isso? Oh, bendita mania de julgarmos, né? Ingratos. Ah, os 9 são ingratos. Será que no momento em que se viram curados, mentalmente, será que não agradeceram a Jesus e foram se apresentar? Talvez estivessem tantos anos carregando aquela dor, aquela doença, talvez tantos anos distantes da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, o coração tão apertado e eles querendo ir ao encontro dessas pessoas. E a gente pode taxá-los de ingratos. Não, talvez em pensamento tenham agradecido tanto. Nós é que achamos que a gratidão tem que vir pessoalmente até nós. Não, ela vem às vezes em pensamento. Então, essa cura dos 10 leprosos é fantástica. Vamos ver uma outra aqui, para não extrapolarmos muito no tempo. Tinha um paralítico que ficava junto a um tanque em Jerusalém. É conhecido como tanque das ovelhas, que no hebraico é tanque de Betesda. E nesse tanque, as águas, de vez em quando, elas borbulhavam. E quando borbulhavam, no entendimento popular, eles acreditavam que aquela borbulha era em razão dos anjos estarem ali movimentando a água. Então ali ficava cheio de doentes de todo tipo e ficavam ali aguardando o borbulhar da água. E a crença era que o primeiro que pulasse na água seria curado. Primeiro. Então eles ficavam ali. Na hora que saía um borbulho da água, o mais espertinho ia para dentro da água. Era o entendimento deles. Mas havia esse paralítico que estava ali junto ao tanque de Betesda há apenas 38 anos. 38 anos, ali, do lado do tanque, esperando que a água borbulhasse e que ele tivesse a condição de pular na água. Mas não tinha jeito. Jesus passando ali, 38 anos na fila ali, ele se dirige ao paralítico. Aí vamos ver a resposta do paralítico. Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? Porque Jesus via naquele homem, muito provavelmente, que aquela questão de expiação estava resolvida. Ele estava tendo uma vida serena, sem grandes confusões. Então Jesus sentiu, possivelmente, que aquele homem estaria habilitado a ser curado. Queres ser curado? Sabe qual foi a resposta dele? Olha, querer eu quero. Olha o ânimo dele. Querer eu quero, mas sabe, quando a água borbulha, até eu chegar na beira, a resposta dele foi um lamento. Lamento. Era alguém que estava acomodado com a doença. Será que nós não conhecemos ninguém que esteja
acomodado com a própria doença? Já se acostumou tanto, passou a vida com aquela doença. Se tirar a doença, ele vai se sentir mal, né? Então, quantos convivem com a doença e aquela doença passa a fazer parte dele? Então, ele diz isso a Jesus: olha, mas não tem jeito. Jesus falou: então, toma teu leito e vai embora. Levanta e vai embora. E o paralítico fez isso. Pegou o leito dele, levantou-se, não precisou nem entrar na água e foi embora. Quando ele foi visto, para variar era um sábado, quando ele foi visto, caíram em cima. Você não é um paralítico? Sou. Mas como que você está aqui? Você está carregando o leito? Não falou, você está andando. Não, você está carregando o leito. Tem um homem aí que me curou, mas hoje, sábado. Criaram um caso com Jesus porque a cura havia acontecido no sábado. Não se interessaram pela cura, se interessaram pelo sábado. Coisa estranha. Nós, quando falamos de estar acomodados com alguma doença, quando falamos de estar acomodado com alguma doença, pode ser inclusive doença espiritual. Eu sou assim mesmo, né? Que nem um paralítico. Você quer ser curado? Eu quero, mas sabe, está acostumado. Já viram ou já nos vimos quando a gente quer algo sem querer? Eu quero. Você quer mesmo? Não quer, ou não quer, porque responder dessa forma a Jesus, sabe o que é? É lamento. Ele estava acostumado com a doença fazia parte da vida dele, como deve fazer e pode fazer parte da vida de qualquer um de nós. Nos acostumamos com essa doença? Não, eu quero despachar isso logo, quero me livrar logo, mas me livrar de uma maneira normal, né? Então, será que fazemos isso? Possivelmente fazemos de vez em quando, né? Acho que ainda dá tempo para mais um. Ainda dá? Então vamos lá. Esse episódio aqui também é outro que é muito bonito. Um cego na cidade de Betsaida. Betsaida era uma cidade que ficava na região norte, na Galileia, e ficava no norte da margem, na margem norte do Mar da Galileia. Só para termos ideia, de Betsaida, que era uma vilinha de nada na época, e hoje é menor ainda, havia nascido Pedro, os discípulos, Pedro, André, Tiago, maior, João, evangelista, e Filipe. Dos 12 discípulos, 5 vieram de Betsaida. E aí Jesus estava andando por aquela vilazinha, aquela aldeiazinha. E andando por ali, de repente, trazem à presença dele um cego. Olha, esse aqui é um cego, vê o que o senhor pode fazer aí por ele e tal. Dentro da aldeia, dentro da vila. Jesus, diz que Jesus pega de uma forma tão carinhosa aquele cego pelas mãos e sai da aldeia, se retira da aldeia, que depois nós vamos ter outro entendimento. Retira esse cego da aldeia e lá fora, não perguntou se tinha fé, não questionou nada, ele pegou saliva com terra e colocou nos olhos daquele rapaz. Abra os olhos. E aí ele abre os olhos e diz que estava vendo homens como se fossem árvores. A visão estava meio complicadinha. Jesus novamente molha com a saliva a terra, passa sobre os olhos e pede para ele: olhe para o alto. Ele olha para o alto e aí ele vê. O que a gente já pode, só nesse trechinho, o que a gente pode entender? Quando Jesus diz a ele, colocou a saliva e diz: você enxerga? Eu enxergo os homens como
árvores. Ele havia saído da sua aldeia, a aldeia que ele viveu a vida inteira, a aldeia onde ele se acostumou com todo mundo, e agora ele estava fora, recuperando a visão, mas sem uma ideia exata de como o homem era. Vamos levar para o outro lado. Como que nós somos? Ele precisava aprender a enxergar corretamente, enxergar as virtudes, enxergar a beleza, enxergar o bem que os homens fazem. E aí Jesus, olha, vamos arrumar essa visão. Olhe para o alto. O que ele quer dizer com isso? Vá buscar as coisas que transcendam, vai buscar o ensinamento que vem dos céus. Melhore teu coração, olhando as coisas do alto, buscando as coisas do alto, aprendendo com as coisas do alto e vivendo dentro de si as coisas do alto. Aí o rapaz estava recuperado, tinha recobrado a visão, e Jesus diz: bom, agora volte para a sua casa, mas não entres na aldeia, nem diga nada a ninguém. Como pode? Jesus tirou o homem de onde? De dentro da aldeia. A casa dele ficava dentro da aldeia. Ele leva para fora da aldeia, leva para fora daquele mundo pequeno, aquele mundo restrito dele. E quando recupera a visão, olhando para o alto, ele diz: agora volte para a sua casa, mas não entre na aldeia. Seria possível isso? O que vocês arriscam? Dá para voltar para casa sem entrar na aldeia? Como? Fisicamente não, espiritualmente sim. Volte para a sua casa, volte para aqueles que você ama, volte para o teu local onde você tem a tua vida, mas não se tranque novamente naquela aldeia, naquele mundo pequeno, naquela viciação. Saia, conheça o mundo, modifique tua vida, abra teu horizonte. Por isso que ele diz: olhe para o alto. Se você se tranca naquela aldeia, você fica novamente cego, mesmo que não fisicamente cego, mas espiritualmente ele não está enxergando mais nada, limitou o campo dele. Então era Jesus curando a visão, mas não só a visão física, mas a visão de mundo para aquele homem. Olha, volte para a tua casa, mas não fique na aldeia, não entre na aldeia, ou seja, abra a tua vida. Mas ele ainda diz: nem diga nada a ninguém. Por quê? Era segredo para Jesus? Ele não poderia ter feito aquilo, seria perseguido em razão daquilo. Não sei se era sábado, seria logicamente admoestado, pelos religiosos. Mas a preocupação é, chamando a atenção, quando a gente encontra algo novo, algo que nos faz olhar para o alto, algo que nos faz sair daquela aldeia pequena, daquela visão tacanha, engessada, que nós temos a oportunidade de ganhar esse espaço quando falamos para muita gente aquilo que aconteceu conosco. Os amigos de outrora, normalmente não seremos bem compreendidos. E as coisas podem complicar, por quê? Porque ainda não temos a segurança de um entendimento, a segurança de uma crença. Aquele homem, após 1 ano, 2, 3, da sua cura, ele poderia entrar em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa. Por quê? Porque aquilo que Jesus lhe orientou, olhe para o alto, aquilo já estaria fixo dentro do seu coração. Uma cura, a cura de um cego. Olha quanta coisa que a gente pode ir buscar. Então, a semelhança das parábolas, as curas, trazem mensagens fantásticas que a humanidade não alcança, não vai buscar, não se interessa. Então, quando lermos alguma coisa, todos nós vamos procurar
raciocinar Jesus, estudar Jesus, para que a nossa avaliação sobre tudo aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás seja uma avaliação grande, né? Cada vez maior, que a gente possa ampliar. Quando ele disse que era caminho, verdade e vida, nós não descobrimos nada ainda desse caminho chamado Jesus. É um caminho tão maior, tão grande, e ainda é um caminho que vai se ampliando, abrindo a cada novo instante nos dias de hoje. É uma leitura boa, é um filme, é uma palestra, uma presença numa casa, num templo, assistindo uma missa, uma conversa com amigos. É o caminho de Jesus se abrindo diante de nós. A boa conversação, a prática do bem, é Jesus abrindo esse caminho para nós. E quanto mais esse caminho se abre, mais eu vou colher material para construir uma verdade cada vez maior. Porque a verdade eu construo com material que recolho do caminho. Não posso construir uma verdade se eu não ando pelo caminho. Esse caminho de Jesus eu esqueço, ignoro. Como que eu vou construir a verdade? Não tem como. Então, quando eu trilho um caminho de Jesus, um caminho cada vez maior, tranquilo, eu tenho a oportunidade de construir uma verdade cada vez mais linda. Então, esse é o objetivo: raciocinarmos Jesus, estudarmos Jesus. Combinado? Essa era a mensagem. Encerra, né? Às vezes a gente quer conhecer Jesus e não para estudar, não para ler, não para raciocinar. E aí como que eu vou fazer? Eu vejo uma parábola, leio lá, nossa, que historinha infantil, né? Nossa, dá para fazer uma palestra em cima de uma parábola. Dá para buscar um entendimento que vai nortear minha vida inteira em cima de uma parábola. E às vezes a gente passa batido, né? Não presta nem atenção. Bom, vamos então fechando os nossos olhos, os queridos amigos do Facebook também, fechando os nossos olhos. E Jesus. Jesus sempre presente, sempre na nossa vida. Mas eu quero entender Jesus, eu quero compreender, eu quero ampliar esse ensinamento que Ele me deixou. Diz que entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Eu quero ser um bom aprendiz. Quero buscar, quero vasculhar, raciocinar, discutir, quero conhecer e quero viver. Quero viver esses ensinamentos. E Jesus nos deixa ensinamentos que nos levam à esperança, que nos trazem alegria, um ensinamento que nos une em todas as situações. Os ensinamentos de Jesus permitem que nos abracemos, mesmo nesse período de pandemia, que nos abracemos em coração, e o abraço vai ser tão bom como nunca imaginávamos antes. Esse Jesus vem me dizer, nesses momentos em que a humanidade enfrenta às vezes de uma forma tão triste, sem esperança, sem rota, sem rumo, Ele vem e nos diz: confia, segue, eu estou do seu lado, vamos em frente, ame, ensina, acolha. Jesus faz tanto. E Jesus nos dizendo: olha, você que está chorando, você que está triste, você que perdeu a noção da vida, desperta, acorda, siga em frente, tudo vai passar. Aprenda a amar, a servir, a olhar o horizonte e perceber que depois do teu campo de visão tem tanta coisa além. A tua vida é assim. Você enxerga este momento,
Mas a tua vida é muito mais que um momento. A tua vida é tão bela, tão grande. Tenha coragem. Procure preservar, através da tua luta, do teu entendimento, da tua crença, da tua disposição. Procure guardar as coisas preciosas, os tesouros verdadeiros da tua alma. Guarde no teu coração a tua crença. Ah, crença, quanto me ajuda acreditar nesse Deus bondoso, infinitamente bom, justo, em Jesus, nosso Mestre maior. Compreender uma espiritualidade que me acompanha em todos os instantes e que me leva adiante, apesar da dor, da dificuldade, dos problemas. Ela me leva adiante. Então ele diz, não perca a crença. Mas ele vai dizer também, preserve a família. Cuide da família. Nesses momentos onde as pessoas não sabem exatamente o que fazer, reúna aqueles que vivem ao teu lado, debaixo do mesmo teto, e acolha a todos no teu coração, para que eles se sintam amparados, e sentindo-se amparado por você, ensine também que o Pai maior não desampara ninguém, que Jesus não nos abandona em hipótese alguma. Então, se ele disse, cuide da tua crença, preserve a tua família, ele dirá também, junte os seus amigos, não perca seus amigos. Seus amigos são tão importantes, não importa a crença que eles tenham, não importa qual seja a profissão de fé, abrace os seus amigos, oriente naquilo que você sabe, e você será orientado naquilo que ele sabe. Vamos trocar experiências, vamos nos abraçar, sermos felizes juntos. E fazendo isso, esse momento que para tantos é de tanta insegurança, de tanta dor, não encontrando respostas, mas se nos abraçarmos, todos, e olharmos para o bem, e praticarmos o bem, e seguirmos na direção do alto, estaremos felizes, e felizes sempre. Agradecemos, Jesus, por tudo isso, pelo teu amor, pela tua companhia, pelo teu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Queremos agradecer ao Adilson por mais essa lição, por mais este aprendizado, né? E também, mais uma vez, lembrar não somente a vocês que estão presentes, mas também ao pessoal do Face, a respeito do nosso curso da doutrina. Aqueles interessados, entrar em contato com o 3644. Gente, mais uma vez, Adilson, obrigado pelos ensinamentos. Agradecer a cada um de vocês pela presença e a vocês do Face pela audiência. Gente, muita paz. Vão com Deus.